Senhor presidente, todos que nos assistem, é óbvio que o nosso voto vai ser a favor desse projeto, até porque também era um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro, mas certamente o texto não seria esse. Olha a diferença para esse atual governo. O governo Bolsonaro olhava para aquelas pessoas que prosperaram na vida, porque são as pessoas que geram emprego, senador Jaime Bagatoli. Quem gera emprego são aquelas pessoas que têm condições financeiras de fazer isso. E hoje, eles são percebidos como criminosos, como os responsáveis pela injustiça social. O governo Lula o tempo inteiro desestimula a geração de empregos. Hoje há um recorde de pessoas recebendo Bolsa Família, de pessoas na informalidade, trabalhando sem carteira de trabalho assinada, portanto não procuram empregos. Aí parece que a taxa de emprego está uma maravilha no Brasil, mas a formal não está por causa dessas situações que eu coloquei aqui. Isso é um desestímulo a quem quer pegar o seu dinheiro, os milionários que querem pegar o seu dinheiro e investir no empreendimento, abrir um negócio, gerar emprego. Mas não dá para a gente matar quem gera emprego no país, porque daqui a pouco você não vai ter mais quem pague impostos. Vai estar todo mundo dependendo do Estado para ter o que comer. Eu sei que esse é o projeto do Lula. Eu sei que essa mentalidade de comunista, de socialista, é essa mentalidade. A referência é Cuba. Hoje é um dia muito especial para o Brasil, um dia muito especial na nossa história, porque pela primeira vez esse parlamento está discutindo uma ação concreta para a promoção da justiça tributária. E eu digo pela primeira vez, até porque aqui me antecedeu um parlamentar bolsonarista e que disse que essa proposta foi também uma promessa de campanha do ex-presidente Bolsonaro. Promessa que ele não cumpriu. Passou 4 anos, não fez, e durante todo esse período a população brasileira, os contribuintes brasileiros, sofreram com a ausência de correção da tabela do imposto de renda, para quem ganhava mais, para quem ganhava menos. Eles vêm aqui agora para falar de desemprego, no momento em que nós estamos vivendo no Brasil a menor taxa histórica de desemprego, resultado de uma política econômica exitosa que promoveu o crescimento econômico acima de qualquer previsão do mercado, de economistas, da oposição. Um país que conseguiu elevar a renda média da sua população a R$ 3.057, o que não acontecia desde 2012. Então, esses argumentos são inteiramente falaciosos. E o que nós estamos fazendo hoje é garantir o início, porque isso não é o fim, é o início de uma reforma do imposto de renda que vai, ao final, promover justiça tributária efetivamente. Estamos zerando o imposto para quem ganha até R$ 5.000. Estamos reduzindo a alíquota para quem ganha até R$ 7.350. E, ao mesmo tempo, é onde entra o debate sobre a justiça tributária. Estamos fazendo com que os mais ricos financiem essas isenções. E vão financiar com muito pouco, no máximo 10% do que recebem aqueles que têm alta renda, vai ser a sua contribuição para o imposto de renda. Com essa definição, não são 200 mil que vão bancar para tantos milhões, são 141 mil pessoas que vão pagar um pouco mais para que milhões, mais de 20 milhões, possam vir a ser
beneficiados por essa medida. E que, na verdade, essas pessoas já têm as suas contribuições isentas, são contribuintes que têm seus rendimentos isentos e que recolhem, em média, uma alíquota efetiva de 2,5%. Enquanto isso, profissionais da segurança pública, profissionais da educação chegam a contribuir com quase 10% dos seus rendimentos para o imposto de renda. Ou seja, um super rico no Brasil paga 4 vezes menos imposto de renda do que um trabalhador da segurança ou da educação. Somente no meu estado, em Pernambuco, serão 414 mil contribuintes que vão deixar de pagar ou que vão pagar menos imposto de renda. 414 mil famílias. Isso sim é um exemplo de justiça tributária. E nós sabemos, inclusive, que ao longo do tempo, os mais ricos tiveram a tributação da sua renda reduzida em quase 40% no período entre 2007 e 2023, porque ganharam significativamente com lucros e dividendos que no Brasil não são tributados desde 1996. E eu tenho certeza que muito em breve nós vamos adotar uma legislação que já existe no mundo inteiro, na maior parte dos países desenvolvidos, que tributam fortemente os lucros e dividendos. Portanto, o que nós estamos fazendo hoje é um avanço muito importante, que vai se completar nos próximos dias. O Congresso Nacional não aprovou a medida provisória que tratava da compensação do IOF, mas com certeza as medidas que estavam ali contidas para essa compensação vão ganhar o apoio da população para que possam ser votadas aqui no Congresso Nacional e aprovadas. Por exemplo, o incremento do imposto para as betes, esse mal que está destruindo a sociedade brasileira, essa prática que está destruindo famílias, inclusive os mais pobres, e que foram legalizados no Brasil, mas que não pagam imposto na proporcionalidade do que recebem e do dano que causam ao Brasil. Nós temos que tributar as betes, elevar ainda mais e criar as condições para que num futuro não muito distante isso seja abolido como atividade econômica. Nós também teremos que aprovar aqui o aumento da taxação sobre essas fintechs que se revelaram espaços abertos para a lavagem de dinheiro, para o crime organizado. E nós vamos ter que também incrementar os impostos para os bilionários desse país. E o caminho é exatamente nós avançarmos na taxação de lucros e dividendos e de vários outros tipos de aplicações. Portanto, senhor presidente, nós estamos hoje vivendo um momento histórico. O Brasil, que já conseguiu, ao longo dos governos do PT, incluir milhões e milhões de brasileiros que viviam à margem da sociedade, que viviam na pobreza extrema, que passavam fome. Nós conseguimos tirar o Brasil, mais uma vez, do mapa da fome. Então, conseguimos esses avanços importantes, sem que tivéssemos conseguido, anteriormente, mexer diretamente na desigualdade da distribuição de renda no nosso país. E pela primeira vez estamos fazendo isso agora. É um momento histórico. E aqui é necessário reconhecer, digam o que disserem,
não somente o sentido de justiça social do presidente Lula, não somente a sua competência de fazer com que num país marcado por tantas exclusões e desigualdades, nós consigamos, inclusive num Congresso onde nós não temos a maioria, aprovar uma proposta tão importante quanto essa que nós estamos aprovando agora nesse Senado Federal. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que as propostas, os destaques que estão sendo mantidos, eles vêm muito mais como uma tentativa de retardar ou até mesmo de impedir que a população possa ter esse benefício. Nós ouvimos aqui um discurso em defesa dos bilionários, dizendo que esses bilionários agora vão deixar de aplicar os seus recursos no crescimento, no desenvolvimento do país e vão manter essas aplicações no sistema financeiro. Ao contrário, um país que diminui a sua desigualdade de renda, ele gera atividade econômica, ele gera consumo, ele gera desenvolvimento e crescimento para o nosso país. Olá, você que chegou até aqui. A rede de comunicação NBS está crescendo e você faz parte dessa história. Estamos expandindo nossos horizontes e levando conteúdo de qualidade para ainda mais pessoas. Quer interagir com a gente? Acesse o nosso site, redes sociais e os perfis oficiais do repórter Milton Santos. Somos gratos por cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento e por cada nova inscrição. Você que já está com a gente, o nosso muito obrigado por acreditar nesse sonho. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à família NBS. Rede de Comunicação NBS. A gente se vê por aqui.